Fala galerinha, estamos aí de volta aqui no Tudo Mastigado. Lembrando que meu nome é Felipe Rocha e eu sou professor de Química, ok? Vamos dar continuidade ao nosso conceito, aos nossos conceitos, ao nosso conteúdo de funções inorgânicas. Lembrando que na aula passada a gente começou a falar de ácidos, vimos hidrácidos, oxiácidos, vimos a força de cada um e a nomenclatura de cada um. Ok? E agora, nesta aulinha, a gente vai continuar aí falando das bases, ok? Então, a gente vai falar também da sua classificação e da sua nomenclatura, beleza? Então, vamos aqui comigo. Funções inorgânicas. Quando falar de bases inorgânicas, você automaticamente vai lembrar do nosso OH-, tá bom? OH, falou de base inorgânica, lembrou de OH-, o nosso famoso íon hidroxila. Ué, professor, não era esse que era lá também no ácido? Não, lá era H+, ou H3O+, íon hidrônio. Hidrônio, ácidos. Hidroxila, OH-, bases, ok? Falou de base inorgânica, lembrou do íon hidroxila. Falou de base inorgânica, lembrou também que a maioria das bases são formadas por ligações iônicas. E se vocês lembrarem, ligações iônicas são formadas por quem? Por metais e ametais. Beleza? Quando tiver um metal e um ametal, ligação iônica. Ligação iônica, transferência de elétrons. E essas ligações iônicas nos dão uma característica que já foi citada na outra aula de ácidos, que é a dissociação. Tá? Se vocês lembrarem na aula passada sobre ácidos, eu falei que ionização é a quebra da ligação para formar íons, H+ e o seu ânion. Ok? Na dissociação, dissociar é sinônimo de separar. Se vocês lembrarem da nossa aulinha de ligação iônica, quando a gente tem um metal e um ametal, a gente tem a transferência de elétrons devido à grande diferença de eletronegatividade. Então o ametal, ele vai pegar o elétron do metal, onde a gente vai ter um ânion e um cátion. Ânions e cátions, cargas opostas, vão se atrair. Então, no nosso retículo cristalino, eu já tenho os íons formados. E como eu já tenho os íons formados, no momento em que eu colocar em soluções aquosas, esses íons eles simplesmente vão se separar. Eles simplesmente vão dissociar. Então, ionização, quebra da ligação para formação de íons. Dissociação, separação dos íons já formados. Ionização acontece em ácidos porque são ligações covalentes. Dissociação acontece em bases porque a maioria são ligações iônicas. Professor, por que você fala a maioria são ligações iônicas? Porque nós temos, claro que nós temos uma exceção. E quem é essa exceção, Felipe? Essa exceção é aquela que a gente chama, deixa eu fazer assim, né? Para não ficar aqui muito bagunçado. Qual é a exceção das bases? A exceção, logicamente, hidróxido de amônio. Uai, professor, como assim exceção? O hidrogênio, metal ou ametal? O hidrogênio é o hidrogênio, mas a gente considera ele como ametal. Oxigênio, ametal. Nitrogênio, ametal. Você está observando que nesse composto eu só tenho ametais? E quando eu só tenho ametais, eu formo ligação covalente. Tá bom? Por isso que eu falo que a maioria é composta por ligações iônicas, porque nós temos o hidróxido de amônio, que é formado por ligação covalente, beleza? Vocês vão ver que o hidróxido de amônio vai acompanhar a gente aí na nossa caminhada, beleza? Então, recapitulando, funções inorgânicas, bases inorgânica, lembrou de íons hidroxila. Bases são formadas por ligações iônicas, metal e ametal, por isso que tem-se a característica da dissociação. E a nossa grande exceção é o hidróxido de amônio, que é formado por ligação covalente, porque só tem ametais.
Beleza? Então vamos falar aqui das bases, vamos falar aqui da nomenclatura das bases. Galera, lá nos ácidos, a gente estava falando de hidrácido, oxiácido, se é hidrácido termina em hídrico, se é oxiácido eu tenho que ir lá no Google Imagens ver a tabela de ácidos padrão para ver se eu coloco ico, se eu coloco oso, pico, hipooso. Uma bala louco de coisa de que a gente tem que saber para dar a nomenclatura dos ácidos. Aqui nas bases é um pouquinho mais simples para a gente. Então, o que a gente tem nas bases? Íon, hidroxila. Só que no momento em que eles estão ligados na base, eles não são íons ainda, o que vai acontecer? Esse OH- ele é chamado de hidróxido. Então a gente vai ter o quê? O hidróxido, que é o OH, de alguma coisa. No caso aqui, ó, vai ser hidróxido de nome do metal. No caso, a única exceção é o hidróxido de amônio, porque esse íon NH4+, não é metal. Beleza? Então, basicamente aqui, ó, a gente vai ter a nomenclatura como hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, hidróxido de alumínio. Se a gente colocar outro aqui, por exemplo, hidróxido de ZN. ZN é o nosso zinco. Hidróxido de cobre, hidróxido de cobalto. Então a gente tem que ter a afinidade, a convivência com a tabela periódica. Lembrando que no Enem você não tem a tabela periódica. Então a gente tem que adquirir esse conhecimento, ter essa familiaridade com a tabela periódica antes da prova do Enem, tá bom? Então, da nomenclatura das bases é muito difícil? Não. Hidróxido e o nome do metal. O que você tem que saber? O nome do metal. Beleza? Então aqui, ó, hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, hidróxido de alumínio, hidróxido de zinco. Beleza? Porém, nós temos, claro, as nossas exceções. Por quê? Por que eu não coloco assim, ó? Felipe, por que você não coloca, ó, dihidróxido de cálcio, para representar que eu tenho 2 hidróxidos? Trihidróxido de alumínio, para representar que eu tenho 3 hidróxidos? Porque eu não preciso. Por que eu não preciso? Porque todos esses metais apresentam o que a gente chama de NOx. E esse NOx ele é fixo, ou seja, ele não é alterado. Por exemplo, o NOx do cálcio sempre vai ser o quê? 2+. O NOx do sódio sempre vai ser 1+. O NOx do alumínio sempre 3+. O do zinco sempre 2+. Então, se é o sempre 3+, necessariamente pela regrinha do troca, qual a regrinha do troca é essa, professor? Por exemplo, aqui no Al3+, OH-. Tá vendo que esse 3 aqui, ó, é a carga do seu cátion? Esse 3 vai lá para o pezinho da hidroxila. Esse 1, que é a carga do ânion, vai lá para o pezinho do alumínio. Então, eu vou ter quantos alumínios? 1 alumínio. E quantas hidroxilas? 3 hidroxilas. Sacaram a ideia? Então, se o alumínio sempre vai ter 3, então você sempre, quando tiver o hidróxido de alumínio, vai ser AlOH3, porque a carga sempre vai ser 3. Aqui sempre vai ser 2, por isso que eu sempre vou ter 2. Aqui sempre vai ser 1, por isso que eu sempre vou ter 1 hidroxila. No zinco sempre vai ser 2, por isso que eu sempre vou ter 2 hidroxilas. Ok? Porém, nós temos alguns metais que possuem NOx variável. E aí a gente vai ter que lembrar da ideia do ico e do oso. Qual é a ideia do ico e do oso? Ico possui mais, oso possui menos. Pico, muito mais, hipooso, muito menos. Então, o que a gente vai ter que fazer? Ico vai representar maior, só que agora não é uma quantidade de oxigênio, que a gente não está falando de oxiácido. A gente está pegando somente o sufixo. Ico representa mais, oso representa menos. Mas mais o quê? Menos o quê, Felipe? Maior NOx e menor NOx. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, o átomo de ferro. Átomo de ferro. O átomo de ferro, ele pode ser ionizado em ferro 2+ e em ferro 3+. Beleza? Se você for formar a base com ferro,
2 mais, você vai ter FeOH2. E se você for formar a base com Fe3 mais, você vai ter FeOH3. Beleza? Aí, como é que a gente daria a nomenclatura? Hidróxido de ferro. E o de baixo? Hidróxido de ferro. Como é que a gente ia diferenciar isso? Tá? E aí é que existe a nossa regrinha do ICO e do OSO. Tem duas maneiras, na verdade. A primeira maneira que eu posso dar a nomenclatura disso, que é mais simples, é qual? Eu colocar hidróxido de ferro e na frente eu colocar o NOx. Professor, o que é NOx? Gente, NOx, número de oxidação. Lê-se, entende-se como carga do íon, tá bom? Aqui, para facilitar e a gente acelerar o nosso processo, vamos supor que o NOx seja a carga do íon, tá bom? A carga efetiva, mas a gente sabe que o NOx pode ser também calculado pelas cargas parciais, beleza? Então, qual é o NOx do ferro? 2 mais. Qual é o NOx desse ferro aqui? 3 mais, beleza? Então, quem é que tem maior NOx? Esse aqui de baixo. Como é que ficaria o nome dele aqui? Hidróxido de ferro 3. E o de cima, hidróxido de ferro 2. Suave, de boa, consegui diferenciar. Mas tem uma outra maneira que eu quero mostrar a vocês. Quem é que tem maior NOx? Ferro 3 mais. Então eu posso fazer o quê? Quem tem maior, eu uso o sufixo ico. Então vai ficar o quê? Hidróxido, deixa eu fazer aqui embaixo. Fazer de amarelo. Hidróxido. Nome do elemento, que no caso é o ferro. Como tem maior NOx, usa ico. Então vai ficar o hidróxido férrico. E o de cima, professor, como é que vai ficar? Sempre a palavra hidróxido aparecendo. Então vai ficar hidróxido, nome do elemento, que é o mesmo ferro. Só que como tem menor NOx, vai ficar oso. Então vai ficar hidróxido ferroso. Ok? Então tem alguns metais aí que a gente tem um NOx variável ou não. Mas galera, o que é mais importante para vocês na prova do Enem? Força das bases e força dos ácidos. Nós vimos a força dos ácidos, os hidrácidos, HBr, HCl e HI fortes, HF moderado, todos os outros hidrácidos são fracos. Oxiácidos, oxigênio menos hidrogênios ionizáveis, se der 3 ou 2 forte, se der 1 moderado, se der 0 fraco. Beleza? Aqui nas bases também vai ter uma facilitação, essa palavra não existe, fica feia, né? Mas vai ter aqui um facilitador pra gente, porque a gente não tem uma grande quantidade de classificação das bases. A gente só tem base. A base pode ser formada por hidroxila ligada a um metal. Acabou. Exceto hidróxido de amônio. Beleza? Então, quem vão ser as bases fortes? Gente, pensa comigo o seguinte. Nas bases, em geral, a gente não tem um retículo cristalino formado, onde a gente tem ligações iônicas e esses íons eles estão se aproximando eletrostaticamente, se atraindo eletrostaticamente. Qual é uma das características das ligações iônicas que a gente trabalhou aqui? Quando a gente coloca esse retículo cristalino em água ou em solução aquosa, o que vai acontecer? Vai acontecer a dissociação. Então esses íons eles vão o quê? Se solubilizar, eles vão se separar e a água vai solubilizar, ou o solvente vai solubilizar esses íons, ok? Você concorda comigo que quanto mais eu solubilizo esses íons, mais íons hidroxila eu vou ter no meio? E se eu tiver mais íons hidroxilas no meio, mais forte vai ser a minha base. Concordam comigo? Deu para fazer essa lógica? Ó, quanto mais solúvel, mais forte. Essa é basicamente a ideia que a gente tem que carregar, tá? Então, se eu tenho uma base muito solúvel, eu vou ter muito íon hidroxila no meio, eu vou ter uma base forte, eu vou ter um pH alto, acima de 7. Beleza? Então, quem são as bases fortes? Ou seja, as bases solúveis. As bases fortes, o que você tem que guardar no seu coração é isso aqui, gente. Vou até pegar
Uai, perdi o giz rosa. Achei o giz rosa. Vou até pegar o giz rosa aqui, ó. Colocar pra vocês aqui, ó. Coração. Ixi, que coração feio. Você tem que guardar isso aqui no coração de vocês, tá bom? Força dos ácidos e também a força das bases. Quem são as bases fortes que vocês têm que guardar no coração? Bases formadas por metais alcalinos e alcalinos terrosos, exceto magnésio e berílio. Gente, você tem que guardar isso na sua cabeça. Quem são as bases fortes? Metais alcalinos e alcalinos terrosos, exceto magnésio e berílio. Por quê? Porque as bases formadas por metais alcalinos... Vai, professor, quem são os metais alcalinos? Gente, os metais alcalinos são os metais presentes na família 1 da tabela periódica. Dentre eles, os mais comuns são sódio, lítio e potássio, ok? Quem são os metais alcalinos 2? Os alcalinos terrosos. São os da família 2. Quem são os mais comuns da família 2? Cálcio, magnésio, berílio, estrôncio e por aí vai, ok? Então, você tem que ter essa familiaridade com a tabela periódica, ok? Metais alcalinos, família 1, metais alcalinos terrosos, família 2. Bases formadas por metais alcalinos e alcalinos terrosos são muito solúveis, portanto, são fortes. Professor, por que você falou exceto magnésio e exceto berílio? Gente, porque experimentalmente o magnésio e o berílio, ou seja, o hidróxido de magnésio e o hidróxido de berílio, eles são o quê? Insolúveis. Se são insolúveis, eles não liberam OH- no sistema. Se eles não liberam OH- no sistema, eles não fazem com que o pH aumente tanto. Então a gente considera que ele é uma base fraca. Por isso que eu falei o seguinte, quem são as bases fortes? Metais alcalinos, alcalinos terrosos, exceto magnésio e berílio. Por que esse exceto existe? Porque hidróxido de magnésio e hidróxido de berílio são insolúveis, ok? Então guarde isso no coração, porque todo o resto vai ser fraco, tá bom? Lembrou que os hidróxidos formados por metais alcalinos e alcalinos terrosos são fortes, exceto magnésio e berílio. Todo o resto vai ser fraco. Mas tem um detalhe aqui, só à luz de curiosidade. Então eu vou falar rapidinho, tá? O hidróxido de amônio, ele é o quê? Solúvel, tá? Porque o íon amônio, o NH4+, esse NH4+, ele é muito solúvel. Então no momento em que a gente coloca hidróxido de amônio em água, vai solubilizar. Então eu vou ter muito NH4+ e muito OH-. Daria a ideia de que mais solúvel, mais forte. Então o hidróxido de amônio deveria ser forte. Porém, o hidróxido de amônio, no momento em que ele se solubiliza, esse NH4+, ele reage com a água. Então ele libera um hidrogênio, ele doa um hidrogênio para a molécula de água. E quando a molécula de água recebe um hidrogênio positivo, ela vira H+, H3O+, íon hidrônio. Então o hidróxido de amônio, ele forma muito OH-, deveria ser muito básico. Mas por que ele não é uma base forte, apesar de ser muito solúvel? Porque ao mesmo tempo em que ele forma muito hidroxila, ele vem formando o quê? H+, ele vem formando um íon hidrônio. E se eu tenho muito H+ e muito OH-, o caráter se torna neutro, porque a gente vai ter uma formação de água. E se a gente tem uma formação de água, a gente diminui a força, que a gente diminui a quantidade de hidroxila que poderia ter no meio. Tranquilo? Mas, à luz de regra, gente, o amônio é metal alcalino ou metal alcalino terroso? Não. Por que não? Porque nem metais eles são. Olha só a loucura. Eles não formam ligação covalente? Ligação covalente são formadas por ametais. Então está dentro dos demais. Quem são as suas bases fortes? Metais alcalinos e alcalinos terrosos, exceto magnésio e berílio. Beleza? Guardou isso no coração? Então vamos fazer uma questãozinha aí maravilhosa. Vamos lá para a tela. Vamos lá para a questão... dessa tabela aí, tá? Esqueci de colocar a numeração aí, gente. Me perdoem, tá? Mas olha só,
nós temos aí 6 substâncias, 6 bases, e aí ele está pedindo aí classificação quanto ao número de hidroxila, solubilidade em água, classificação quanto à força, tá bom? Então a gente vai priorizar a nossa força das bases, beleza? Perdão, vamos dar sequência aí. Substância, a primeira substância que nos aparece aí na tela que vocês estão vendo é o hidróxido de amônio. Gente, a gente acabou de falar do hidróxido de amônio. O hidróxido de amônio aí, classificação quanto ao número de oxigênio. Gente, você vai lá ó, no composto, você tem quantos OHs? Um OH. Então, se você tem um OH aí, ó, você vai colocar um OH. Professor, olha aqui na câmera. Professor, você não falou nisso agorinha. Porque eu deixei para falar agora no exercício, tá bom, bonitão? O que vai acontecer? Se eu tenho o hidróxido de amônio, só libera um OH-, ou seja, só tem um OH-, quer dizer que no momento em que ele dissociar, ele vai liberar quantos OH-? Vai liberar o que ele tem. E ele tem somente um. Então a gente classifica isso como uma monobase. Beleza? Professor, então quer dizer que se liberar 2 vai ser uma dibase? Sim. Se liberar uma 3 OH-, vai ser uma tribase? Sim. 4, tetrabase? Sim. Acima de 4, polibase? E aí vai. 1000, polibase. 10, polibase. Ok? Então a gente tem mono, di, tri, tetrabase. Beleza? Polibases acima de 4. Tranquilo? Isso quer dizer a quantidade de hidroxila que eu tenho na base. Então é basicamente olhar para a base e dar a quantidade de hidroxila que a gente tem. No caso do hidróxido de amônio, vamos voltar aí na tela, vocês estão vendo NH4OH. Então eu só tenho uma hidroxila. Se eu só tenho uma hidroxila, monobase. A gente acabou de falar que o hidróxido de amônio, solubilidade em água, ele é muito solúvel. Então você vai completar aí, muito solúvel. Porém, a gente tinha que pensar o seguinte, pô, professor, você acabou de falar que quanto mais solúvel, maior a força. Mas o hidróxido de amônio é a nossa exceção. Apesar do hidróxido de amônio ser muito solúvel, ele é uma base fraca, ok? Por quê, professor? Porque o NH4+, reage com a água e forma íon hidrônio. Íon hidrônio com íon hidroxila forma água, diminui o pH, no caso da nossa solução básica. Beleza? Então aí no hidróxido de amônio ficou monobase, solubilidade em água, muito solúvel, classificação quanto à força, fraco. Hidróxido de sódio, a nossa segunda base aí. Gente, quantas hidroxilas a gente tem? Uma, monobase. Solúvel em água? Como é que eu vou saber que é solúvel em água? O sódio, ele é um metal alcalino ou um metal alcalino terroso? Sim. Se ele é um metal alcalino, que está na família 1 da tabela periódica, vai ser muito solúvel. E se é muito solúvel, vai ser muito forte. Então, hidróxido de sódio vai ser monobase, muito solúvel e forte. Hidróxido de cálcio, nossa terceira base aí. A gente tem quantas hidroxilas? 2. Se tem 2 hidroxilas de base. Cálcio, metal alcalino ou alcalino terroso? Alcalino terroso. Então é solúvel e forte. Beleza? Hidróxido de prata. Quantas hidroxilas? Uma, monobase. Prata é metal alcalino ou alcalino terroso? Vai lá na tabela periódica, você vai ver que não. Se não é metal alcalino e alcalino terroso, não é solúvel e também é uma base fraca. Hidróxido de alumínio. Alumínio. A gente vai ter metais alcalinos ou alcalinos terrosos. O alumínio é um metal alcalino ou alcalino terroso? Não. Então, fraco e pouco solúvel, né? Insolúvel, na verdade. Perdão, baixo na boca, pecado. Hidróxido de alumínio é insolúvel. Beleza? Porque não é alcalino, nem alcalino terroso. Professor, e quanto à classificação em relação ao número de hidroxila? Quantas hidroxilas eu tenho? 3. Tribase. Hidróxido de chumbo. Quantas hidroxilas? 4. Tetrabase. Chumbo é metal alcalino ou alcalino terroso? Vai lá na tabela periódica, não está na família 1 nem na 2. Fraco. Insolúvel. Beleza? Então, para você aí, na tela, a resposta. Blue. Tá aí, ó.
Tudo que a gente falou. Hidróxido de amônio, monobase, solúvel e fraco. Hidróxido de sódio, monobase, solúvel e forte. Hidróxido de cálcio, de base, pouco solúvel, mas esse pouco solúvel aí a gente considera que é solúvel, ok? Porque a nossa maior detalhe, a nossa maior atenção tem que estar voltada à força, tá bom? Você tem que saber a força da base. Para saber isso, é mais fácil saber que solúvel é forte, exceto hidróxido de amônio, beleza? Hidróxido de prata, monobase, insolúvel e fraco. Hidróxido de alumínio, tribase, insolúvel e fraco. Hidróxido de chumbo, tetrabase, insolúvel e fraco. Galera, olha aqui. Gente, completou essa tabelinha bonito? De boa, deu para sacar a ideia do monobase, dibase, tribase, tetrabase, polibase? O que você tem que as suas energias, ela tem que estar retida aonde? Na força das bases. O que você tem que saber? Que bases fortes são metais alcalinos e alcalinos terrosos, exceto magnésio e berílio. As bases formadas por alcalinos e alcalinos terrosos, exceto magnésio e berílio, são fortes. Beleza? Então a questãozinha está respondida aí pra gente. Galera, um forte abraço, um beijo no coração de vocês e até semana que vem. Não desista, porque a provinha está chegando e você vai arrepiar nela, beleza? Cuide-se e fica ligado aqui no Ligado. Valeu!